Bom, então, algumas pessoas, a maioria já estava sabendo que não seria eu hoje, né, aqui, né, seria o professor Sérgio Ramos, exatamente. Mas ele fez uma cirurgia na sexta-feira e aí me disse que não era certo ele estar em condições de vir hoje aqui, né. Então, ele estava, mas ao mesmo tempo ele demonstrou que queria realmente participar disso, então eu sugeri a troca para ele. Eu seria o último, não é? Eu estava me confiando nisso de ser o último e, portanto, ainda não havia planejado tudo, não é? Mas a vida é assim mesmo, então tive que correr e dar uma... Então vai ficar algumas lacunas, inevitável, não é? Eu peço já desculpas aí, mas a gente talvez também não tivesse o tempo suficiente também de fazer também alguma coisa tão melhor assim para novembro, né? Então vamos da forma que dá, certo? Minha fala aqui eu organizei basicamente eu acho que em 5 momentos, né? Então o primeiro deles, que eu estou chamando aqui os antecedentes, não é? São talvez assim a razão pela qual isso aqui eu já expliquei um pouquinho na apresentação de Joanildo na semana. Para quem estava aqui, eu falei um pouquinho da razão pela qual nós do Instituto e eu especificamente havíamos planejado essa série de 4 palestras, não é? E no caso, isso também tem a ver com a minha fala especificamente, minha posição de por que esse tema se tornou, no meu entendimento, assim, necessário e uma coisa quase que existencial, né, de refletir a respeito desse assunto, né? Então, dizendo assim, diretamente, a gente pode dizer que essa série e a minha fala em particular surge, eu acho, de muitos momentos de medo, de tristeza e de raiva, não é? Tanto que eu acho que talvez a ordem não seja essa, seja talvez medo, raiva e depois tristeza, não é? Com o que ocorreu de 2014, talvez até 2013 para cá, né, no nosso país, não é? Então, eu, desde o início, não estou entre aqueles que teve otimismo com aqueles eventos de 2013, não é? Para mim estava claro que ali era majoritariamente já o começo de uma insurreição assim, de tipo fascista no país, não é? Eu acho que hoje os desdobramentos que nós vivemos deixam isso claro, não é? Acho que algumas pessoas se enganaram a respeito daqueles eventos ali. Depois veio 2014, o ódio se acentuou no país, não é? Muitas pessoas sendo presas assim, sem nada, simplesmente foi começado o processo, divulgou na TV, sendo preso, né? E muita gente apoiando, né? Depois veio tudo isso, golpe e tudo mais, e a situação em que estamos hoje aqui, né? No nosso país, né? Então, um medo veio diretamente, talvez, dessa experiência de poder ver assim que talvez aquela ideia de que estivéssemos então construindo uma democracia no Brasil era de fato consolidando melhor a democracia no Brasil, era alguma coisa bastante, talvez, infelizmente romântica de nossa parte, né? Então, um medo o que é que qual vão ser os desdobramentos de tal situação, né? Confesso que ainda hoje, de vez em quando, esse medo vem, né? Depois uma raiva que eu senti, obviamente, das pessoas que estavam perpetrando essa situação. E, por fim, uma tristeza, assim, que eu tive, ou várias, né, tristezas, assim, num conjunto geral, porque algumas pessoas que, direto ou indiretamente, eram referências para mim, algumas delas, não é?
alguns até que eu nem conhecia, mas que simbolicamente eram referências, eu vi aplaudindo, né? Algumas sendo indiferentes, outras aplaudindo esse tipo de coisa que estava acontecendo no país, né? Pessoas que eu considerava de um nível humanista, sendo entusiasta das ações, por exemplo, da Lava Jato, né? Então, tudo isso obviamente, né, o sofrimento ataca a gente, não é? Todos aqui vocês sabem disso, não preciso descer mais a mais detalhes sobre essa questão, não é? Agora, o que eu sentia, o principal aspecto aqui, que vai direcionar realmente para o foco da minha fala, é dessas figuras referenciais que eu vi, algumas delas lideranças religiosas de prestígio, né? Não eram lideranças quaisquer, lideranças de prestígio no movimento espírita, por exemplo, certo? No movimento budista, alguns mestres budistas, né? No movimento evangélico não precisa nem dizer, né? Porque é quase que um... é claro que tem exceções, mas talvez foi onde houve, no campo religioso, a maior propagação disso, né? Bispos católicos, não todos, mas alguns bispos católicos sendo também entusiastas de tudo isso que estava ocorrendo, né? Então, essas pessoas, pela sua própria formação, não eram pessoas que eu considerasse assim neófitas, né, no campo da espiritualidade. São pessoas com larga trajetória, com inserção internacional, né? Então, por isso daí esse meu sentimento realmente de tristeza em relação a elas, né? Então, mais um aspecto da espiritualidade que a gente sabe, de uma espiritualidade madura, é aquela também que precisa entender o que é a realidade, não é? Então, a espiritualidade profunda não foge da realidade, seja ela qual for, nem procura edulcorar, né, o que a realidade é. Então a gente tem que entender, acolher aquilo que é o que é mesmo, né? Não tentar dizer que não é aquilo que parece ser, porque a gente está vendo que essa estratégia não funciona, né? A situação sendo cavada cada vez mais. Então esses foram os antecedentes, né, que me levaram à necessidade de refletir sobre isso. Eu confesso que essa é uma reflexão ainda em andamento, não está ainda conclusa para mim, mas a sua origem é essa, né? Pois bem, então, começando por essa temática do mundo comum, sim, e só complementando, né, o fato dessa tristeza tinha a ver porque eu via nas sementes dessas pessoas que se diziam, ou que têm uma estrutura, uma inserção espiritual, eu vi os elementos de um tipo de espiritualidade que eu vou chamar aqui narcisista, né? Aquele de um solipsismo tão grande que tenta ver o que está fora de mim, ou que não está no interior meu, ou de acordo com o que eu penso, não é? Ou seja, é um mundo que está fora de mim, esse mundo é visto como algo sujo, como algo não espiritual, né? E aí, digamos assim, eu posso, em tese, fazer o julgamento de que eu estou muito bem, eu estou muito, digamos assim, comprometido com os meus ideais. Agora, o mundo é isso aí mesmo, né? Os políticos e tudo mais, as instituições são essas coisas mesmo. Então, o que eu percebi é uma espécie de um desprezo pelo mundo, né? E como se essas pessoas estivessem numa condição de que pudessem se sentir apartadas desse mundo, né? No sentido de que valia a pena só a interioridade delas, né? Então, é isso que eu estou chamando de um protótipo de um narcisismo espiritual, de uma espiritualidade narcisista, né? Que aí eu pretendo aprofundar um pouquinho mais. Então, o segundo momento dessa minha fala, então vou começar, gosto muito de fazer isso, porque isso ajuda, na minha visão, a entender os conceitos, né?
e vir para a etimologia das palavras, né? De onde essas palavras vêm, né? Então eu fui ver aqui, o mundo, né? De onde é que vem a palavra mundo, né? Então a gente tem duas palavras, mundo, um substantivo, e a gente tem imundo, que a gente chama um adjetivo, não é? As duas palavras têm relação, né? Mundo vem do verbo latino mundare. Então diz aí, embora haja alguma controvérsia entre os estudiosos da etimologia, do étimo aí da palavra, mas a suspeita é de que nos tempos muito antigos os romanos viviam as suas cidades nos altos das colinas, né? Então olhavam para baixo assim, inclusive Roma é chamada cidade das sete colinas, não sei o que lá, não é? Então ficavam ali os amontoados nas sete colinas. Qualquer semelhança com Olinda talvez não seja mera coincidência, não é? Então aqui tem uma colina, a parte mais antiga é vindo de cima, assim, não é? Por quê? Consideravam aquele que estava lá embaixo indigno, imundo, não é? Aí o mundo, mundare, significa você, com o passar do tempo, eles tiveram que descer e ir limpando, arejando, purificando. Então mundare, ou mundare, não sei como é a pronúncia em latim, significa isso, arejar, limpar, não é? Então tornar algo digno de que seja habitado pelo ser humano, né? Espírito, por sua vez, né, vem do termo latino spiritus, que significa ar, respirar, né? Na Vulgata Latina, a tradução, né, da Bíblia para o latim, o spiritus é a tradução latina para o equivalente grego pneuma, que também é ar, daí vem a ideia, né, pneumático, né, o ar dentro, e também o equivalente de ruá, do hebraico, né? Então o poema, por exemplo, o poema bíblico, né, que vê a criação do homem, então diz Deus, né, sopra nele o hálito da vida, né, sopra. Então esse termo é ruá, né? E o equivalente grego pneuma e no latim espíritos, né? No campo da filosofia, a filosofia bebeu dessa tradição, né? E na filosofia são chamadas atividades do espírito, são aquelas justamente atividades que não são vistas, não é? Hannah Arendt, por exemplo, tem um livro, né, um grande filósofo do século XX, que em português chama-se A Vida do Espírito, é uma coletânea de 3 obras, uma que ela concluiu em vida e 2 que ela deixou inconclusas, foram publicadas postumamente. Então ela chama o pensar, o querer, o julgar. Isso são atividades do espírito, né? São atividades que não são do mundo visível, né? No entanto, a manifestação delas ocorre no mundo visível, né? Ou seja, no mundo. O mundo é o aspecto do visível, o espírito é o aspecto do invisível, né? Então, a gente já vê aí que o ser humano é um tipo de ser que transita aí do visível e do invisível, né? Essas duas dimensões estão intrinsecamente ligadas ao que é o ser humano, né? Daí algumas consequências dessa discussão etimológica, né? Então, mundo é algo estritamente humano, certo? Nesse sentido, não é equivalente a ecossistema, por exemplo, certo? Os animais têm ecossistema, mas não tem mundo. Mundo é alguma coisa estritamente humana, certo? Por quê? Porque depende exatamente dessa consideração do homem daquilo que é a necessidade. A Hannah Arendt tem uma frase muito bonita que ela diz assim: o mundo é aquela construção que os humanos fazem para talvez dar o mais possível a cara a esse planeta de um lar na qual os seres humanos possam habitar, né? Segunda consequência, mundo não é um dado,
não é? Não é alguma coisa que você veja, não é isso aqui, um objeto, ou mesmo uma série de objetos, ou um conjunto de objetos, certo? O mundo nunca é alguma coisa imediata, certo? É sempre alguma coisa mediata, né? Nesse sentido também, outro grande filósofo, Immanuel Kant, não é? Ele era bem claramente dizer, olha, o mundo é uma ideia da razão, né? O nosso intelecto não capta o mundo. Ninguém nunca viu o mundo. Nós supomos que exista um mundo, ou seja, que as coisas estejam articuladas de tal forma que o mundo exista, mas nunca ninguém viu o mundo, certo? O mundo é uma ideia, supomos existir, certo? Mas não é um dado de evidência, né? A despeito do qual, a despeito dessa inexistência, digamos assim, de não ser um dado de evidência, é algo sem o qual a gente não pode viver, né? Então, assim, o mundo, apesar de não ser, portanto, algo da evidência, mas ao mesmo tempo ser a dimensão visível, não é evidente, porque o que eu estou querendo dizer não é evidente é assim, não é algo dado, né? Não é algo que você... Hã? Não, exatamente, não, é até difícil, não é matéria, não é uma matéria. O mundo é uma organização, certo? Quando Kant diz é uma ideia da razão, é porque é alguma coisa a priori a mente humana, que a própria matéria já é disposta segundo essa ideia, né? Para Kant isso é um a priori da mente, né? Então, assim, o mundo, portanto, não é essa coisa dada, né? No entanto, o mundo constitui o espírito, essa dimensão invisível, até um ponto insondável que a gente não pode captar. Um exemplo é o que está ocorrendo aqui agora, né? Eu estou falando a língua portuguesa e vocês estão entendendo a língua portuguesa que eu estou falando, né? A língua portuguesa é um fenômeno do mundo, não é um fenômeno... torna-se um fenômeno do espírito porque, digamos assim, todos nós introjetamos isso, né? Mas nenhum de nós aqui foi o criador da língua portuguesa, né? Então a gente se apropriou dela, né? Mas essa apropriação se dá de tal forma que, digamos assim, passa a constituir todo o nosso pensar, né? Então os pensamentos mais elaborados a gente não pode fazer sem essa introjeção que vem do mundo, né? Então daí a gente já está vendo a importância do mundo, né? Então não, o ser humano sem mundo, sem espírito, né? O mundo, é uma quinta consequência, o mundo é o espaço da coabitação, né? Então observe que nessa visão etimológica os romanos olham e dizem assim, eles julgam, não é uma pessoa que julga, são os romanos todos que dizem, não, isso aí não dá para a gente viver, é preciso a gente limpar, organizar, para que se torne digno da habitação humana, não é? Então, da coabitação dos seres humanos, não é para uma pessoa só, certo? Então, assim, não é eu que digo o que é o mundo só, é preciso que haja um conjunto de seres humanos, certo? E que atribuam significados para que daí possa surgir uma ideia do que é o mundo. Então, por exemplo, voltando à língua portuguesa, é algo introjetado, mas eu não faço com a língua portuguesa o que me der na telha. Não posso fazer isso. Eu não posso agora aqui dizer que eu vou dar o significado específico à palavra tal. Não. Certo? Eu tenho que agir de um modo convencional, né? Conforme para ser entendido pelos outros, né? Então é algo que está em mim, mas que está em todos os outros também, né? Então o mundo não pertence por definição a mim, né? Mas embora constitua também dimensões inseparáveis do meu espírito. E por último, uma última consequência dessa raiz etimológica é a ambivalência que eu queria chamar a atenção para essa ideia de dignificação e de limpeza do mundo, não é? Porque na medida em que eu digo, olha, isso aí é imundo, isso aí não é digno da habitação humana, quem é que está dizendo isso? De um lado isso pode ter coisas muito boas, do lado isso pode ter coisas bastante
terríveis, talvez, certo? E eu acho que a nossa história humana, como história, tem exemplos das duas coisas, né? De mostrar que é preciso realmente a gente atuar para que esse mundo seja digno da vida humana, mas também tem esse outro lado, certo? De que muitas vezes houve grande destruição por conta disso. No terceiro momento da minha fala, eu vou pegar o exemplo de 3 grandes tradições que se relacionaram ou que expressaram de modo assim profundo, né, mas sempre também lacunar, essa relação entre espiritualidade e mundo, né? Então começo com a tradição multimilenar, o budismo, né? Então todo mundo sabe da história de Siddhartha Gautama, né? Então a gente poderia dizer ali que talvez uma pessoa que estava exatamente bem num determinado mundo, era um príncipe, não é? Tal, mas em algum momento aquele sentido, os sentidos que emergiam daquele mundo ali eram completamente insatisfatórios para esse ser, né? Então ele teve que, não, vou sair daqui, né? E aí vem todo aquele, ele passa um tempo realmente vivendo, né, quase como isolado, ele só e mais alguns 6 ou 7 pessoas numa floresta durante 6 anos, ele faz isso, tudo mais, não é? Até que, diz a tradição, ele alcança a iluminação, tudo mais, não é? Então, após ele fazer toda essa trajetória, o que é que ele faz, não é? Ele diz, eita, o que é que eu vou ficar aqui, isso só comigo, ou vou tentar explicar isso a algumas pessoas, né? Então, diz a tradição que ele relutou aí, né? Diz até que apareceu aquela figura mítica, Maharaja, tudo mais, não vou entrar nessas questões, né? A gente pode pensar isso como uma própria dúvida existencial na cabeça dele, né? Eu fico isso só para mim ou eu transmito isso, né? Então, em última instância, ele decidiu transmitir, né? Mas ele percebeu que a estrutura do mundo existente era uma estrutura hostil a esse, digamos assim, a esse grande insight espiritual que ele teve, né? E aí ele funda o que veio a se chamar depois de Sangha, ou seja, uma comunidade de pessoas interessadas nisso também, né? E que ali, como a estrutura, né, social da época, a gente pode pensar, eram estruturas assim clânicas, né, sem comunicação, aldeias sem comunicação, né? Às vezes você andava 100 quilômetros já mudava a língua, né? Era coisas desse tipo assim. Então ele monta uma comunidade e essa comunidade passa a viver ali. E aí ele vai tentando ver se dessa comunidade ele consegue fazer pontes para encontrar as pessoas que estavam fora da comunidade, né? Então a gente poderia dizer talvez que ele tentou criar um determinado mundo, né, no qual aquele sentido do que ele tinha encontrado pudesse ser também comum para outros seres, né? E para daí depois ele poder dialogar com o mundo prévio do qual ele saiu, né? Então a gente pode ver aí aspectos a despeito, digamos assim, do quão profunda possa ter sido o seu movimento nesse sentido, mas houve aí uma espécie de negação do mundo também, né? E talvez por uma incapacidade de poder ou indisponibilidade da situação na época de poder fazer alguma alteração na estrutura desse mundo. Então talvez ele disse, não, é melhor, vou fundar uma comunidade à parte, né? Essa comunidade inclusive superou dentro dessa comunidade o sistema de castas à época, né, que existia e na Sangha não existia. Essa é uma tradição, certo? Uma outra tradição aqui que eu pego é a tradição clássica, da qual todos nós temos mais ligação direta, né? A experiência grega, né? A da polis, né? Então, daquele tipo de que Aristóteles diz o homem é um animal político, né? Não era nem exatamente o pensamento primordial de Aristóteles isso, mas ele estava falando em relação ao sentimento dos gregos à época, né? Então, ou seja, de que
não haveria humanidade plena fora da polis, né? Então, quando ele diz o homem é um animal político, esse entendimento grego está dizendo, olha, o ser humano só se torna realmente, plenamente humano na convivência na polis, certo? Então, é preciso disso, daí vem inclusive a palavra de ethos, né? A raiz de ética vem daí, não é? Ethos, ou seja, a ética deriva da forma como os seres humanos definem entre si como eles vão viver, né? E isso é algo formativo, a gente poderia dizer educativo, né? O espírito humano se forma nessa experiência, né? Então os sofistas diziam claramente, né? Os sofistas foram considerados os principais professores, né? dessa experiência, né? Por meio do qual digamos assim, a estrutura da polis ganhava sentido para o espírito dos membros da polis, né? E a terceira experiência, a experiência cristã, né? E especificamente a transição de saída do cristianismo, quando o cristianismo ainda era uma seita judaica, né? E ela sai dessa condição de seita e se torna uma pretensão de se tornar uma, digamos assim, uma cosmovisão, depois uma religião, esse termo é posterior, universal, né? Então, assim, e daí vem o termo caro para a tradição cristã, né? Oicumênicos, né? Ou seja, todo o mundo habitado, né? Então, quer dizer, a própria ideia de visão ecumênica que nasce com o cristianismo, né? Só pôde ser feita a partir do momento que ela deixou de ser uma seita judaica, né? Ela saiu do aspecto regional, definitivo, étnico de um povo, para se tornar uma perspectiva, não, isso aqui não é só do judeu, né? Isso aqui é também, como Paulo dizia, isso aqui é do judeu, do gentio, é do grego, né? Ou seja, é do mundo habitado, do mundo que é conhecido, né? Então, essa experiência também aí tem a sua dimensão relacionada de espírito e de mundo, não é? Então, a própria ideia, o ecumênico já está falando aí, né? Mundo habitado, mas ao mesmo tempo uma perspectiva que tinha preocupação com essa dimensão das atividades interiores do ser humano, né? Então, quando esse mundo visível cai, né? Com a queda do Império Romano, que antes mesmo já tinha reconhecido o cristianismo como talvez a sua parte mais viva de sua instituição, né? Quando esse mundo cai, a gente vai viver aí mais de 1000 anos, né? De um mundo do que a gente chama de cristandade, de uma tentativa de junção de espírito e de mundo comum, de uma forma que teve seus momentos altos e seus momentos muito baixos também em termos de desenvolvimento humano, né? Então, do saldo dessas três experiências, a gente chega, assim, digamos assim, a gente pode dizer, talvez forçando a barra aqui um pouquinho com o budismo, né, porque não faz parte da nossa tradição ocidental, apenas para os mais estudiosos isso tem sentido, né? A gente chega na modernidade, né? E o que é a modernidade, né? A modernidade é uma estrutura que, por vários aspectos, não vou tratar aqui, vários aspectos históricos, né? O mundo se configura de uma forma que diz assim, expulsa aquilo que era chamado de espiritualidade, né? Olha, não vai ter mais nenhuma normatividade vinda de você aí, não é? Aqui vamos estruturar isso de uma outra forma, né? E aí, portanto, é proscrito por conta também, né? Uma espécie de ação de vingança de todas as arbitrariedades que esse mundo dito espiritual cristão tinha cometido, né? E por outro lado também a espiritualidade então vigente, ou seja, a dimensão que falava dessa ordem interior do ser humano, né? Essa dimensão também faz uma condenação do mundo comum, né? Então o que a gente vê isso a gente pode chegar até o século XX, e a gente pode dizer que isso ainda está até hoje em dia, né? É um mundo que rejeita o espírito
e um espírito que nega o mundo. A gente vive nesse divórcio, né? Alguns têm um saudosismo de tentar voltar a um tempo de cristandade onde essas coisas estavam unificadas, mas talvez unificadas sob uma relação de força muito violenta também, não é? Então, sem nenhuma idealização disso daí, não é? Então vem aqui o quarto momento, certo, dessa minha fala. Eu estou tentando ser um pouco mais breve possível, né? Então, aqui uma visão que aí eu reconheço, é uma visão própria minha, uma construção minha, não é? Obviamente não é nenhuma construção a priori, uma construção baseada em diversas outras tradições, diversos autores e tudo mais, não é? Que eu chamo aqui de uma visão filosófico-antropológica dessa relação, espiritualidade e mundo, né? Como é que eu vejo? Que eu quero chegar a partir disso, do próximo ponto, para extrair as consequências e fazer uma análise da situação nossa, né? Então, eu sintetizei isso aqui em 3 momentos e suas imbricações, que são assim: a visão do ser humano como um ser do cosmos e da natureza, né? A despeito de que isso possa ser, no atual quadro acadêmica majoritária nas ciências, uma coisa muito démodé, certo? Algo que não é... Eu acho que quando você tenta falar essas coisas, eu já obviamente já sofri as consequências disso, né? Você é tido logo como um bicho arcaico da pega, não está falando um negócio aí todo metafísico e tal, não é? Então, em quem eu me baseio aqui? Eu vou citar pelo menos 2 camaradas, não é? Então, por exemplo, um que até foi mencionado aqui por Tavares no encontro anterior, não é? O Teilhard de Chardin, não é? Então, Teilhard de Chardin foi um padre católico, né, e ao mesmo tempo um cientista da arqueologia, não é? E ele fez muito bem essa síntese, né, da fé que ele tinha com a teoria evolucionista, né? Fez isso de forma brilhante, né? Está, para quem quiser ver isso aí, quem não tenha visto, aquele livro editado em português, O Enigma do Homem, né? Está disponível, né? Então, ele parte da ideia assim, de situando o ser humano nessa grande movimento de evolução do universo, certo? Então, movimento de evolução que começou, mas não concluiu ainda. Isso ainda está em marcha, né? Obviamente que ele dá uma interpretação a essa evolução que vários cientistas evolucionistas não iriam concordar com ele, não, certo? Mas ele faz uma interpretação de fé dessa visão da ciência, né? Então ele diz assim, começa pegando a ideia do estofo do universo, né, que eles chamam de estofo do universo. Ou seja, se a gente pegar desde o átomo, passando na molécula e tudo mais, ele vai perceber que tudo tem uma dimensão exterior, uma dimensão interna, certo? Então o que nós costumamos chamar de matéria é a dimensão externa dos entes. E ele chama o fenômeno que é interno de espírito. Veja que nesse ponto aí ele faz uma espécie de retorno a essa etimologia da palavra, ou seja, aquilo que é invisível, né? Aquilo que você não está vendo, né? Mas que está ali, né? Tem um outro pensador que foi muito importante no meu tempo do meu mestrado, que eu trabalhei muito com ele, Cornelius Castoriadis, esse um ateu, né? Não tem nada com cristianismo e tudo mais, mas ele fala, por exemplo, assim, que é muito possível que desde uma célula, desde a célula já tenha o que ele chama de dimensão do para si. Ou seja, os seres não têm só a dimensão do em si, mas ele também tem o para si, certo? A gente pode pensar isso assim, é fácil pensar isso a partir de nós, né? Nós estamos aqui, a gente vê o exterior de cada um, né? Mas cada um aqui tem as suas, também internamente, as suas preocupações, não é? Os seus raciocínios, seus sentimentos e tudo mais. Se a gente passa para um cachorro, a complexidade diminui, mas isso ainda existe, né? Então a gente vê claramente, tem situações que o cachorro está alegre, tem um momento que ele está com raiva, não é?
Então isso tem expressões externas de uma situação interna, né? Situação, às vezes, quando o cachorro está até dormindo, você vê que supõe que ele está sonhando, porque ele faz alguns movimentos assim, não é? Alguma coisa deve estar passando dentro dele, né? Será que a gente descer mais esse esquema não existe? Então, Cornelius Castoriadis, que é um ateu, ninguém pode nem acusá-lo de ser nenhum crente, nada, ele supõe que talvez essa dimensão do para-si exista até já numa célula, certo? Isso que a gente chama de sujeito, né? Então, o caso aqui do Teilhard de Chardin, ele chama isso de espírito, né? Então, do mesmo modo como a matéria, conclusão dele, a evolução não é só material, é também espiritual, certo? Porque espírito e matéria é como se fosse um incrustado no outro, certo? É como se fosse o côncavo e o convexo. Então, uma coisa cresce, a outra cresce também, só que você está vendo um lado, mas existe o outro lado também, né? Então, ele parte do pressuposto assim, no planeta Terra, das espécies existentes, a mais complexa é o ser humano, né? É o que tem o cérebro mais volumoso, mais complexo e tudo mais, e também é o que tem internamente as atividades espirituais mais complexas de todos os seres. Então, a complexidade exterior é acompanhada de uma complexidade interna, né? Ele acredita que, no caso do ser humano, o espírito chegou a uma complexidade tal que ele está alterando a própria evolução, o padrão da evolução, né? Isso é claro, né, na medida em que entre nós, por exemplo, não funciona mais a lei mendeliana, não é? No sentido de que a sobrevivência do mais apto, não é? Então, quando a gente bota, digamos assim, uma vacina, a gente está permitindo que talvez um organismo que fosse mais fraco também possa sobreviver. Então, talvez, se o padrão da evolução continuar existindo entre nós, ele não vai ser mais dessa parte da sobrevivência do mais apto. Ele seja talvez de um padrão do espírito, talvez de construir as instituições que permitam o ser humano complexificar, viver uma vida cada vez mais, digamos assim, rica e mais complexa do que a anterior, não é? Então, ou seja, o próprio padrão evolutivo ganharia uma dimensão espiritual nessa interpretação de Teilhard de Chardin, não é? O ser humano é também um ser da sociedade e da história, não é? Eis aí, inextricavelmente, a dimensão de mundo, certo? Então, Hannah Arendt também fala assim, né? Quando é que uma das coisas mais fáceis você vê, você vai na Europa, né? Você vê aquelas catedrais assim, eu pelo menos fico embasbacado quando eu entro numa daquelas, catedral 1000 anos, meu amigo, você fica olhando assim, rapaz, aí você vê, não, e o tempo que era construído? Nunca o camarada que começava a construir é o que terminava, né? O rei mandou construir coisa, mas quem ia concluir era 5 reis depois, né? Quem começava a construir não via a construção final, né? Então só podia fazer isso, só pode fazer isso uma ideia de que o mundo vai permanecer, né? Ou seja, eu só posso botar tanta energia assim se eu entendo que minha energia posta nisso isso vai ter algum sentido para as pessoas que virão séculos depois, né? Então, até nisso a gente pode ver também as coisas tão fugazes, talvez, do nosso mundo hoje, né? Talvez, estou fazendo já aí talvez uma perda de fé no que vai durar, não é? Então, assim, a história, portanto, é um testemunho, né, de que o ser humano não existe sem um mundo, né, e de que o espírito humano se perde, né, se não estiver estruturado junto com o mundo, né? Portanto, tanto o mundo quanto o espírito são realidades instituintes e instituídas do mundo, numa relação inextricável, né? Mas, além disso, o ser humano é também ser singular, é ser pessoa como cada um de nós, né? E como ser singular, a gente é ser corpóreo,
a gente é ser senciente, ser pensante e ser aberto à transcendência, né? Nenhum de nós é autossuficiente. Todos nós precisamos do outro, né? Na relação, desde a relação próxima à relação genérica, né? Nenhum de nós, exemplo, já mencionei, da própria linguagem, né? Só falamos a linguagem porque existe o outro, né? Nesse sentido, mesmo que eu não queira, o outro está dentro de mim. E não só o outro aqui agora, né? O outro que já morreu, o outro que escreveram os livros que eu li, né? Todos esses seres estão dentro de mim, né? Estão dentro da gente, né? Então o mundo constitui o meu espírito também, né? Então nós somos história também, né? Então nós somos assim esse ser singular que tem todas as dimensões, corpóreo, senciente, pensante e aberto, né? E por conta disso também temos a capacidade de olhar o que eu chamo aqui de introspecção, que é exatamente olhar para dentro, né? Algo que aí talvez dos seres que a gente conheça, só o ser humano tem essa capacidade, né? Então olhar para dentro de si, né? E aí procurar ver tanto aquilo que é mais fácil de ver, quanto também os aspectos mais sombrios que a gente às vezes não vê fácil, ou às vezes a gente não quer ver também, não é? Então essas três dimensões humanas estão imbricadas e elas demandam também, pela própria constituição delas, cuidados apropriados à dimensão de cada uma, né? Assim como eu falei das catedrais, que aquelas pessoas passavam séculos trabalhando ali, não é? Ou seja, numa fé de que aquilo ali iria ser utilizado por alguns, não por aqueles que estavam construindo inicialmente, mas por outros que viriam depois, não é? Não deixa de ser um cuidado para com o mundo, não é? Eu estou investindo em alguma coisa, não vai servir para mim individualmente, mas vai servir para o neto do meu neto. Isso já está valendo, né? Isso já é alguma coisa boa. E veja como isso também é a implicação exatamente da negação daquele aspecto que eu mencionei, daquela possibilidade da espiritualidade narcisista, né? Aquela que está preocupada exclusivamente comigo mesmo. Quando eu penso que a minha ação no mundo pode pegar as pessoas que vêm depois, não é? Então, o parâmetro não sou eu, não é o bonzão, não. O parâmetro é todas as pessoas que constituem esse mundo, né? Então, tem por implicação isso, né? O cuidado com a natureza, né? Isso hoje eu acho que está visível, né? Não existe, nesse sentido, Leonardo Boff é um dos, eu acho que está na ponta, ele percebeu isso há muito tempo, né? Qualquer espiritualidade hoje que não inclua o ambiente, o meio ambiente, a natureza, ela é falha e incompleta, né? Porque, querendo nós ou não, respiramos oxigênio, então isso faz parte do nosso ser também. Então, cuidado com essa dimensão é cuidado espiritual, porque é o espírito que pode captar isso. Os animais não têm essa dimensão de espírito para fazer isso. Portanto, eles não têm o dever, a responsabilidade. Nós temos, porque temos essa visão, não é? A história, o cuidado com a história, e aí botar a história são as instituições humanas, certo, gente? São as instituições pelas quais nós testemunhamos, né? Quer dizer, todos nós aqui, por exemplo, passamos por uma instituição muito importante, né? As escolas, as universidades, não é? Isso está datado historicamente, não existiu desde sempre. A instituição da escola, a instituição da universidade também um sentido de acreditar no mundo humano, de que isso pode continuar, de que isso pode ser transmitido a outros seres que virão depois de mim, né? E depois o cuidado conosco mesmo, né? Quer dizer, nem tudo que está... O nosso interior é tão complexo que nem tudo que
que é interno a nós está no mesmo nível da espiritualidade, não. Tem algumas coisas que são internas a nós, mas elas têm alguma, digamos assim, manifestação mais visível. Por exemplo, nossas emoções são internas a nós. Mas se eu estou com raiva, é difícil, é mais difícil eu negar que esteja com raiva, né? Aí você vê já a cara assim, tudo. Quando acaba tá triste também, né? Baixa os olhos e tudo mais. Você tem mais inferências, né? Já se eu estou fazendo aqui uma reflexão intelectual, conceitual, por exemplo, um raciocínio matemático, não tem nenhuma visibilidade disso, né? Isso é um nível de espírito mais sutil do que o nível das atividades emocionais, por exemplo, né? Então, por que estou dizendo isso, né? Por conta de que o exercício de olhar para dentro também pressupõe esse refinamento, no nosso caso, né? Vai ter coisas mais fáceis de ver e coisas mais difíceis de ver, né? Então, o cuidado com essa nossa dimensão aí vai ser preciso também. Ele não, possivelmente, certamente ele não surge assim, feito por quem planta batata, né? Ele surge de um aprendizado, ele precisa ser algo do ensino, né? Ser ensinado para que possa ser apropriado, né? E essas três dimensões e os três cuidados respectivos se interrelacionam, né? Então, nesse sentido, o mundo pode aprender com o espírito de várias pessoas, do mesmo modo como o espírito pode aprender com o mundo, né? Há vários casos em que as pessoas aprendem com o mundo. Vou dar um exemplo aqui, que vai ser já útil para o próximo passo. Por exemplo, algumas pessoas podem defender a pena de morte, né? Porque cabra safado tem que morrer mesmo, né? Bandido bom é aquele que já está debaixo de 7 palmos de terra, né? E coisas do gênero por aí, né? Uma pessoa dessa, se tivesse a graça de viver numa sociedade que não se pauta por essa estrutura, né? Que não tem pena de morte, que as penas não são cruéis, que o mais possível as penas não são de reclusão, né? Em que há justiça social. Ou seja, se a gente pegasse aquelas ilhazinhas de alguns países que tem um pouquinho coisas mais aproximadas nesse sentido, se botasse uma pessoa dessa bem cruel para lá, né? De início ela fica lá, puxa, olha, tá vendo como é o povo aqui, é bem melhor, tipo a classe média, né? Quando viaja para esses países, aí fica voltando dizendo essas, né? Ah, tá vendo? O Brasil até, mas ele não está disposto a fazer nem 10% do esforço que aquelas sociedades fizeram, né? Vamos logo, começando logo com uma taxação aqui, não é? Vamos aumentar o imposto? Aí não, né? Aí já exatamente, mas se ele vivesse lá 10 anos, não é? Ele veria, o mundo ensinaria a ele, né? O espírito dele está tão involuído, tão ainda pequeno, né? Mas aí, vivendo nesse mundo, ele veria que, eita, não, rapaz, é possível, vice, olha, eu estou vendo aqui, é possível as pessoas se respeitarem, se tratarem com decência, com dignidade cada uma, e sem precisar a polícia matar, você está vendo, parece que é possível mesmo. Aí talvez ele voltasse e tivesse uma atitude diferente aqui no Brasil, né? Então, nesse sentido, o mundo poderia ensinar essa pessoa, né? Às vezes, o mundo precisa aprender com alguns espíritos, né? Aí, às vezes, é preciso existir um Dom Helder Câmara, assim, né? Numa situação bastante tenebrosa, para vir um espírito desse e dizer alguma coisa, né? Para as pessoas entenderem minimamente, né? A situação em que elas estão, né? Então, assim, consequências, né,
dessa visão, né? Eu aqui sintetizei o máximo possível. Isso aqui, principalmente essa última parte, eu botei, fez parte um pouco do que eu escrevi como meu memorial, né, para ir para titular. Isso aqui tem várias páginas, mas eu obviamente tentei sintetizar aqui. Devo ter perdido algumas coisas aqui, mas tudo bem, é assim mesmo. Consequências dessa visão, certo? A primeira é que deriva daqui, na minha visão, uma crítica contundente a qualquer espiritualidade solipsista, né? E tendencialmente narcisista, né? Por quê? Porque ela é autocontraditória, certo? Então, solipsista justamente é só essa coisa só do eu, não é? A pessoa que acredita que... E por que existe isso, né? Eu não estou negando de que há momentos que esse momento de dedicação a só ao eu, ao indivíduo, isso é necessário. Você tem o próprio caso do Buda, né? A tradição cristã está cheia desses momentos, não precisa nem ir longe, não é? Também na Grécia também tinha isso. Aristóteles dizia a atividade mais sublime que o ser humano possa desenvolver é a teoria, o contemplar, né? Para Aristóteles era o mais desenvolvido, né? Isso era o indivíduo que era capaz de fazer, né? Então não estou negando essa dimensão, certo? Mas qualquer espiritualidade que se restrinja a isso, ela é imperfeita e no limite ela está equivocada, certo? Então, porque ela não se constitui sem o mundo, mesmo essa, certo? A gente pode encontrar nas próprias tradições, tem várias partes desse tipo, né? Então, eu citando aqui o próprio caso do Buda, né? Então, Buda inicialmente conquistou sozinho uma compreensão bastante sofisticada, né? Que eu considero que a filosofia só compreendeu plenamente essa relação que o Buda compreendeu no século XIX com a fenomenologia. Mas não vou entrar nisso aqui agora, né? Muito sofisticado isso que o Buda compreendeu, né? Mas a última coisa da tentação dele foi: fique só para você, né? Olha a tentação aí de os outros não vão entender. Mas ele venceu também essa, certo? Ele disse: não, ainda que o mundo esteja estruturado de outra forma, vamos organizar alguma coisa, algumas pessoas vão compreender, né? E não se bastou a si mesmo, foi em busca do outro, né? E foi assim que, dessa forma, que essa tradição rica chegou a nós também, porque se ele decidisse ali para ali, morria ali com ele, né? Podemos pensar no cristianismo, naquela figura, quando Jesus sobe o monte, com Pedro, Tiago e João, né? Pedro sempre naquela... Pedro é uma figura, né, realmente? Aí ele vê Jesus transfigurando, né, falando com Elias, com Moisés, e Pedro na impulsividade dele, né? Que coisa maravilhosa, Senhor, vamos ficar logo aqui, vamos fazer montar um acampamento aqui, não é? Para você, para uma tenda para você, outra para Elias, para você. A gente fica aqui mesmo, mas a gente está aqui nessa belezura. Aí Jesus: não, Pedro, não é isso não, olha as pessoas lá embaixo, né? Quer dizer, olha o imundo lá, o que vocês consideram imundo. Olha o mundo porque a gente tem que ir para lá. A gente tem que ir para lá, a gente está aqui, mas é para descer, né? Então Jesus não disse: vamos ficar aqui. Não, as pessoas estão lá, né? Então, nas grandes tradições, todas elas têm esse momento da singularidade, mas tem um momento de descer, de estar com o mundo. E até tem um ditado zen que diz assim: o pequeno mestre está sozinho nas montanhas, né? O grande mestre está dentro do mercado, onde estão todos ali, né? Então, portanto, deriva daí também a crítica, a condenação do mundo como não espiritual, né? Porque essa visão não vê que não existe espírito sem mundo, não há mundo sem espírito, né? Então essa demonização do mundo, o mundo é assim, coisa tal, o mundo não tem nada a ver com isso, né? Então essa própria visão não é muito espiritual não, né? Porque ela desconhece a sua própria origem, né? Então o espírito que não se conecta
portanto, com esse reconhecimento dessa importância, está ainda muito pouco espiritual, se posso dizer assim, não é? Muito pouco desenvolvido, não é? Portanto, não é? Se fôssemos botar aí como decorrência das atividades necessárias, são tanto necessárias, pode-se dizer até, são uma implica a outra, o que eu estou querendo dizer. Como? Codependente. Codependente, pronto, exatamente. Codependente, né? As atividades para o mundo, para fora, e as atividades para dentro, para o espírito. Uma depende da outra, né? Você pode verificar se você está progredindo em ambas as situações e no que elas se correlacionam. Se uma exclui a outra, é porque está ainda num estágio muito pouco desenvolvido, certo? Por fim, dando alguns exemplos, né, empíricos do caso brasileiro, que em razão assim do que talvez eu fiquei tão triste com algumas pessoas, né, a fazer os julgamentos, as falas que elas fizeram, né? Então, assim, houve o louvor, né? Algumas pessoas especificamente, né, demonstraram grande louvor a Sérgio Moro, né, a Lava Jato de um modo geral, quando elas prendiam pessoas, né, poderosas, não é? Então prendeu o empreiteiro tal, olha aí, né? Aí eu vi isso, lógico, de algumas pessoas eu nem me incomodar, porque assim não, mas de outras, não é? Eu chegava, eu fiquei olhando assim, eu fiquei estarrecido. Eu me lembro um diálogo mesmo que eu tive com uma pessoa, eu disse, mas fulano, essa pessoa, ela foi julgada? Não, mas esse bicho roubou muito, né? Eu disse, ok, tudo bem, até suponho que ela roubou, mas ele se defendeu. Como é que já vai preso se ele nem teve a chance de se defender? Ele não teve nem a primeira sentença ainda. Ele já foi preso, não é? Então eu vi muitas pessoas, inclusive pessoas que se dizem progressistas, louvar, eu tenho certeza aqui que vários de vocês também viram isso, não é? Fazendo exaltação a esse tipo de medida, né? Que é uma medida, claramente medida de força. Qual é, no caso dessas pessoas que me entristeceram, é porque eu julguei, e aí talvez o erro também foi meu, né? De fazer uma projeção indevida para essas pessoas, não é? De que, assim, já há estruturas no mundo, por exemplo, o que é a presunção da inocência? O que é o julgamento justo? Não é? O que é a decisão da maioria? Tudo isso são criações do mundo, ou no mundo, em relação com o espírito, e os espíritos de várias épocas, não é? No sentido de diminuir a selvageria. Certo? Por que a gente tem um poder judiciário que, em tese, diz que é independente? Certo? Para que a força bruta não impere. Certo? Eu não gosto de você, mas pronto, eu não gosto de você, eu vou... Em outras épocas, se tivesse mais poder, eu ia lá e resolvia taco a taco, né? Não. Para isso aqui agora tem uma outra instituição que diz, não, pode ser até a maioria querendo fazer isso, né? Então você deu garantias a uma determinada instância do Estado que diz, opa, não, pare aí. Essa pessoa tem direitos. Qual a acusação contra ela? Né? Tem um devido processo e por aí vai, né? Então veja, isso foi nesse sentido, isso é uma criação espiritual, gente. Né? O mundo foi dotado disso daí, isso não nasceu assim, já com a humanidade não.
para o ser humano chegar nessa compreensão aí, foi preciso milênios. Milênios. Quando uma pessoa que se diz humanista, que se diz líder espiritual, aplaude uma coisa desse tipo, ele está jogando no lixo o esforço de milhares de anos de construir uma coisa que diminua a violência, né? De que os seres humanos, digamos assim, não sejam trucidados pela lei do mais forte, né? Aí eu fico pensando, de onde deriva então talvez o fato de uma pessoa fazer isso, né? Aí aqui eu faço a ligação com a hipótese que eu formulei no início, né? Talvez, possivelmente, de um divórcio entre espírito e mundo, né? Talvez para essas pessoas, digamos assim, só vale como espiritualidade aquilo que está no interior da sua psique, né? Então, e talvez por ela julgar que ela compreende tão bem as ditas leis da espiritualidade, né? Então, as outras que não compreendem merecem esse destino mesmo, né? Então, isso no fundo, pode-se dar o nome que quiser. Inclusive, pode ser a pessoa mais que tem a maior liderança dos diversos segmentos aí religiosos. Mas isso, para mim, é simplesmente fruto de um narcisismo espiritual, certo? De uma atitude de uma pessoa que se julga melhor do que a outra, né? Porque possivelmente já progrediu mais ou de tal forma numa determinada escala de espiritualidade, né? Então, aos outros que estão no mundo, não pertencem a essa visão do espírito da qual eu compreendo, então essas pessoas merecem ter esse destino mesmo, né? Então, isso ocorreu no nosso país, né? Está ocorrendo ainda, né? Embora essas pessoas, muitas delas agora estejam silentes. Para mim é mais um sinal do aspecto narcisista dessas pessoas, dessa espiritualidade dessas pessoas. Porque se houvesse um pouquinho mais de honestidade na postura espiritual das pessoas, seria o momento de elas, assim como elas falaram publicamente, elas virem a público e dizerem: me equivoquei, errei, certo? Se humilhar, né? Porque todos podem errar, né? Mas se ficam silentes, se nada dizem diante de tudo que já foi descarado, é porque essas pessoas, de fato, talvez estejam confirmando mesmo que talvez na sua espiritualidade o seu ego é talvez a coisa mais forte que existe ali, né? A outra coisa, essa crítica, por exemplo, à estrutura política, né? Isso aí que é um clichê tão antigo, né? Os políticos é tudo a mesma coisa, os partidos é tudo a mesma coisa, tudo é questão suja, tudo mais. Isso parece exatamente, volta ao julgamento dos romanos que está em cima das colinas, né? Ali é imundo, não é? Precisamos mundare. Vamos... Veja, como é que isso nós conhecemos bem onde é que isso terminou nas experiências do século XX, né? Em movimentos fascistas, não é? Então, os movimentos totalitários, via de regra, utilizam o termo limpar. Precisamos fazer uma limpeza, certo? E o que é limpar aí? É tirar tudo que não corresponde às minhas idiosincrasias pessoais ou do meu grupo, né? Olha a ambivalência da palavra, a violência em que ela pode também chegar, né? Isso é justamente derivado desse espírito que não se reconhece como também fruto do mundo, né? E, portanto, quer aniquilar aquilo do qual ele também provém, né? Então, acho que, por exemplo, esse tipo de julgamento da política suja e tudo mais, feita por gente, não estou falando do povão não, esse pessoal desse nível sofisticado aí, ou seja, a condenação geral das instituições, né? Então, o que a gente está vendo aqui no nosso país agora é o que ninguém sabe o que é que vai ser para o futuro, né? Porque eu acho que todas as instituições perderam um monte de credibilidade, né?
O que antes era visível já para segmentos esclarecidos, que estudam o judiciário, né, tudo. Mas hoje o povo está vendo o que é o judiciário, né? Então, quem já vivia, não é, dentro, eu estudava, eu já sabia. Mas hoje está ficando bastante claro, né? E isso não acho que é uma coisa... É bom no sentido de que revela para todo mundo, né? Mas, digamos assim, está se instalando um cinismo, né? Um vale tudo, né? Então, diante disso, vem a pergunta, né, que eu não sei ainda responder, não é? É a pergunta como eu termino a minha fala com uma questão mesmo, né? É o que fazer, não é? A pergunta básica de Lênin diante da situação é, ou seja, como que é, digamos assim, exercer essa consciência ou essa autoconsciência nessa relação da espiritualidade e mundo comum, não é? Porque todo mundo é por definição comum, não é? Então, o que pode ser feito, não é? De modo tal a que nem seja, digamos assim, uma conformação total àquilo que é, digamos assim, aquilo que rege as leis majoritárias da situação vigente, nem também seja só o que eu penso, o que eu julgo que seja o certo, né? Julgar o mundo pelo o que eu considero certo normalmente dá em grande tragédia, né? Então isso aí é justamente reduzir, porque o mundo é comum, né? Então esses juízezinhos, não foi só Moro não, inclusive outros bem intencionados ditos progressistas, não é? Que às vezes não quer seguir, não, essa lei aqui é muito injusta, deixa eu julgar aqui como que eu acho que é justo. E quem lhe deu a autoria para você julgar de acordo com o que você acha que é justo? A sociedade instituiu essa lei aqui, é o nível de desenvolvimento dela. Você está se julgando muito especial por achar que tem um julgamento melhor do que ela. Talvez você até tenha, né? Mas baixa a bola aí, né? Porque o mundo aqui está nessa estrutura aqui, né? Então, quando algumas pessoas começam a fazer isso, pode ser até com a melhor das intenções, não é? Mas de boas intenções também o inferno está muito cheio, não é? Então, o que fazer diante disso? Então paro por aqui para a gente discutir. Obrigado aí.